Criatura! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo com Plínio Alvim, foi aluno do Colégio Naval, da Escola Naval. A gente vai bater um papo basicamente sobre a preparação para o concurso, como conseguir essa tão almejada vaga. Entra o garoto, não posso nem falar mulher, entra o garoto no Progressão, deixa ele me atender aqui. Fala, Plínio Alvim, tudo bem, meu amigo? Fala, Chucrute, como é que vai, cara? Quanto tempo? Com certeza. Uma coisa importante a gente começar, o Plínio está aqui como um ex-aluno do Progressão que fez preparatório, jamais como o da Marinha do Brasil. Que fique claro isso aí na nossa live, ele veio falar somente sobre a preparação, sobre a progressão, sobre a época, estudo. Não é isso, Plínio? Que é extremamente importante. Isso aí. Então, primeira coisa, eu queria que você se apresentasse aí para o Brasil inteiro, falasse o seu nome. E eu tenho algumas perguntas emocionantes para você aqui. Eu sei também que você tem ideias, de repente, no futuro no YouTube, né? Então, vamos falar. A gente vai falar sobre tudo ao longo. Vamos falar, então. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Plínio. Eu tenho 20 anos no momento. Passei há muitos anos atrás, tive uma época complicada estudando. Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, foi quando eu comecei a envolver nesse caminho, né? Que era para entrar no Progressão, para tentar buscar alguma coisa para mim, para fazer uma coisa diferente. E atualmente eu estudei atualmente, né, eu tive um grande conhecimento que eu guardei para mim dessa época de cursinho, tá? E o cursinho não foi só um lugar que eu passei, na verdade aquele lugar foi uma casa, fiquei por lá, inclusive depois de ter saído eu voltava, tentava ajudar as pessoas, conheço muita gente lá, fiz muitas amizades e olha, coisa que eu vou levar para o resto da vida, tá? Os aprendizados que você tem, como você vai lidar com as dificuldades durante qualquer tipo de aprovação, qualquer tipo de estudo que seja denso, que você tenha que se desgastar, aquele é o lugar ideal. Por quê? Porque você não olha só para si mesmo e você está naquela situação de ansiedade, de dificuldade. Você olha para todo mundo. Está todo mundo ali do seu lado junto contigo. Todo mundo. Eu estudei em Niterói. Né? Fiz a unidade de progressão lá de Niterói. E, assim, essa foi a grande mudança na minha vida quando eu conheci os professores, quando eu conheci a forma de trabalhar, a forma de buscar conhecimento, a forma de passar. Essa é a forma. Ô, Plínio, eu me lembro bem quando eu conversei com a sua mãe a primeira vez, e você estudava no colégio em Niterói, e ela veio bater um papo comigo. Chucrute, o Plínio tem talento, ele vai querer fazer a prova, vai querer fazer o concurso, mas eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você, você tinha noção do que era ser militar, mas nem tanto. Você tinha feito concurso pré-técnico. Quando surgiu o estalo e a vontade para querer ser um militar? Olha, não necessariamente esse estalo, essa vontade vem de uma coisa, por exemplo, é um pai que fala, ou é alguma relação próxima. Eu nunca tive ninguém, nunca conheci. Foi algo que partiu de mim. Eu uma vez estava pesquisando na internet, acabei me esbarrando com isso e fiquei curioso. Né? Curiosidade é fogo, porque eu conversando com amigos de colégio, ele falou assim, poxa, eu estou estudando. Né? Mas naquela época, por que alguém estaria estudando fora de período de prova? Isso não fazia sentido para mim. E aquela motivação daquele jovem, ele falou assim, não, é que eu estou estudando para uma coisa diferente. E essa foi a primeira vez que eu tive o contato com alguma coisa que não fosse a rotina de, por exemplo, uma escola, a rotina do ensino fundamental, que era onde eu estava indo. Eu ainda estava no 8º ano do ensino fundamental. Então, assim, quando eu descobri que existiam pessoas que já estavam fazendo a sua parte durante as aulas, eu falei assim, ué, mas eu achava que a minha função aqui era só me formar. Parece que não é. Eu já podia estar trabalhando com isso. Foi quando eu fui procurar e acabei encontrando o Chucrute. Fui eu lá, minha mãe. A gente teve uma conversa, eu lembro até hoje da gente naquela salinha pequenininha. E aí ele falou assim, cara, mas o que você sabe? Alguma coisa. Eu não sabia direito o que era aquilo. Eu não sabia. E aí foi quando a primeira coisa me deu um toque. Eu saí da sala, olhei
para um vidro que dava para olhar para dentro da sala de aula. Eu vi aquela gente toda e eu pensei assim, caramba, eles não estão estudando para passar numa prova de um semestre da escola deles, não estão estudando para isso. Eles estão estudando porque eles querem. Isso é diferente. Cara, foi assim. Foi quando eu olhei aquela janela, eu olhei para aquela turma, o professor gritando, começando a falar assim, bora, bora, vocês conseguem. Cara, eu me arrepiei também. Aqui, Plínio, eu tô todo arrepiado porque você, eu costumo falar o seguinte, eu quando comecei a dar aula em cursinho, eu dei aula em cursos como o Lincoln, Sonarte, vários cursos no Rio de Janeiro, e eu entrei para o Progressão, e o Progressão era muito forte em aprovar para sargento. Aprovava muito para ESA, para EAR, para EAGS. E nós tínhamos naquela época já excelentes professores. Tem até um amigo, Emilson Moreira, o Antônio. Eles falavam assim, cara, a gente tem o melhor time do Brasil, só que a gente não tem os alunos. E o Renato, que se formou na AFA agora, o Plínio, que está no segundo ano da escola, eles entraram numa época da minha vida, e por isso que eu tenho uma gratidão, o Plínio sempre é muito querido quando ele entra no Progressão, que foi um diferencial, porque nós conseguimos encontrar pessoas em Niterói que queriam estudar para mudar, para ser aprovado, porque eu falo sempre que o cara que estuda para concurso, ele é diferente. É o que o Plínio falou, ele tem um brilho nos olhos. Ele não estuda para passar no colégio, ele não estuda simplesmente... Não, ele tem um ideal, ele tem um alvo. E a gente, quando conversou, aquela primeira vez que eu conversei com a Marcília, conversei com a mãe do Plínio, conversei com ele, falei, cara, esse cara tem brilho nos olhos. Esse cara vai ser aprovado. E aí o Plínio veio, foi um dos precursores, a gente já começou a aprovar. Hoje o Progressão é uma máquina de aprovação. Eu falo que o Progressão 01 são máquinas de aprovação porque eles não compram alunos, eu não vou entrar nesse mérito, a gente não patrocina, a gente cria alunos da casa, pratas da casa para fazer concurso, que queiram, que tenham sonho, que se dedicam, que buscam, e aí é aprovado. Então eu me lembro muito, eu me arrepiei toda agora quando você falou, porque hoje, hoje o Progressão... Essa época foi... É incrível, né? Foi muito boa. Hoje o Progressão, por exemplo, de Niterói, que você está comentando, é num prédio, tem várias salas, mas quando você entrou era num lugarzinho de ardor. Sobrado, assim, era um segundo andar, mais ou menos. Tinha umas divisas feitas ali na hora. Aquela janela nem era para ser uma janela. O que eu olhei era um buraco. E verdadeiramente é um o cursinho raiz mesmo. Hoje o Progressão 01 tem uma infraestrutura maravilhosa. Graças a Deus, papai do céu. Eu fico até surpreso. Às vezes, quando eu faço as visitas, eu comento, mas gente, vocês não têm noção de como é que era na minha época. Vocês não têm noção. Graças a Deus, papai do céu. Caraca, olha isso. Mas não, é porque evoluiu muito ao longo do tempo. Graças a Deus, papai do céu abençoou bastante aí e as coisas mudaram. Plínio, qual foi a importância do Progressão? Bebeca, papai está fazendo, depois não vai ter pequeno. Deixa o papai terminar aqui. Desculpa, Plínio. Qual a diferença entre estudar sozinho ou estudar no cursinho? Qual foi a importância do cursinho na sua vida, velho? Olha, assim, a primeira vez que eu comecei a ver isso, eu não achava que um curso seria necessário. Por quê? Porque eu falei assim, bom, eu posso simplesmente fazer o que eu achava que era feito. Pega um edital, pega a matéria e vai por si só. Só tem um problema. Às vezes, a gente precisa de um caminho para seguir. E eu não tinha esse caminho. Por quê? Porque eu poderia estar olhando a matéria, mas eu não sabia por onde começar, quais eram as dicas, os bizus. Eu não sabia como trilhar aquilo. Por isso que o curso foi totalmente diferente. Olha, você tem um material que te diga, olha só, esse aqui é o capítulo 1. Você vai saber isso para que no capítulo 2 você saiba e consiga ir evoluindo. Então, essa escada, onde cada vez que você sobe um degrau, você melhora efetivamente, não deixa... Você não pode pular degrau, senão sua escada está incompleta. Você só passa na prova quando você tem uma escada completa. Essa é a grande questão. Então, esse foi o primeiro diferencial, porque eu estudava sozinho. Eu falei com o Chucrute naquele dia. Falei assim, não, eu já estudei sozinho, já tentei fazer algumas provas, mas não está indo. Quando eu entrei, eu tinha um professor que falava assim, não, tudo bem, eu acho que você está entendendo, mas está faltando base. Ué, mas base?
Mas eu estou estudando capítulo. Não, mas não é só o capítulo. Mas para você saber, por exemplo, uma matéria de faturação, você tem que ter visto antes algum produto ou as coisas que vêm disso. Então, o curso, ele te guia. Ele te dá uma progressão. Essa é a questão. Então você acha que o curso é um norteador. E a importância dos professores, a experiência que esse cursinho trouxe para você, como é que você acha? Qual foi o diferencial? Porque você até chegou a ter uma boa base, você estudava no colégio bom, que eu não vou falar o nome em Niterói, porém, quando você entrou no cursinho, você falou assim, Chucrute, isso aqui é muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Qual foi o diferencial para você? Primeiramente, que a forma com que a matéria é passada. Os professores, eles têm uma premissa no curso que eu concordo muito. A premissa é assim, eu passo matéria. Mas eu passo matéria porque vocês querem saber. Às vezes a gente tem essa falta de interesse, né, quando a gente está, por exemplo, na escola, porque as pessoas querem a matéria para passar numa prova, para fazer aquele negócio e não aprender e passando aquela prova semestral, bimestral, trimestral e acabou. No curso, você pegava a matéria porque você tinha que aprender. Porque a prova era tão complicada que se você não soubesse desenvolver uma coisa diferente, tirar a coisa da cachola, pensar, você não sabia, não conseguia. E tem mais um detalhe. Acho que esse é um ponto especial que o Progressão em geral teve comigo, que foi o meu carinho com os professores. Eu sempre odiei, eu só era aquele cara chato que odiava português. E nesse curso eu acabei encontrando com um dos professores que eu mais gostei na época, e era um professor de português. A gente chamava ele de Caveirão, mas o cara me fez, de uma maneira muito simples, gostar de português. Ele falou assim, para de ser burro, entenda, português é que nem matemática. Quando falava de gramática, né? Tem tudo regra, é só você gravar regra. Quando eu entendi aquilo e a forma que ele dava aula, eu comecei a amar a matéria. A primeira coisa que eu fiz foi sair, comprei uma gramática e a gramática ficava junto comigo. A minha mochila não tinha muita coisa. A minha mochila só tinha prova antiga, gramática e um livro. Acabou. Porque isso era o que eu achava que era necessário. Então, assim, gostar da matéria de uma maneira que eu comecei a gostar no Progressão faz toda a diferença. Porque não deixa de ser uma dor. Você não... Cara, você vai fazer aquilo com gosto. Isso é interessante. Plínio, você passou de primeira? Não. Eu falo assim, eu gosto de fazer essa pergunta porque sempre atrás de um grande vencedor tem alguém que sofreu uma porrada. E eu queria que tu falasse por que você não passou e depois eu vou dar o meu parecer por que você não passou. Você pode até não gostar, mas vamos lá. Caraca, então tá bom. Ao meu ver, a primeira vez, eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu cheguei na prova assim, e a prova tinha 3 horas na época, eu travei por meia hora. Eu não consegui fazer nada. Eu fiquei olhando para a prova, eu folheava a prova, eu olhava para ela olhava para mim, e nada saía. E, assim, eu acho que eu sentia que, mesmo eu fazendo questão em casa, mesmo eu tendo estudado bastante, aquele momento, a minha ansiedade, meu nervosismo me abalou de uma tal maneira que, e honestamente, eu acho que, vou até chutar o que você achava que você ia falar. Eu estava me sentindo numa situação, poxa, eu estou tranquilo. Porque eu chegava em casa a fazer as questões, teve uma época que eu estava fluindo. Então, assim, eu não estava tendo tanta dificuldade assim. Então, eu fui com uma bola para a prova e a prova chutou essa bola de mim. E de uma maneira muito forte. Essa é a questão. Você não pode esperar que a prova vai ser tranquila. Sempre espere o pior, porque ela vai ser difícil. Acho que você já matou a charada. O Plínio do primeiro ano de prova, segundo ano de prova, entendeu. Eu falo sempre que Papai do Céu ele tem um plano em nossa vida para mostrar o que é melhor. E eu falo sempre que o aluno tem a maturidade. Então, o Plínio, no primeiro ano, entender que é diferente, mas que eu estou tranquilo, quando ele chegou lá na prova, ele sentiu a porrada, como ele falou. Mas no segundo ano, ele veio um gigante. Ele veio entendendo... A prova foi a primeira prova, essa primeira porrada que ele teve foi extremamente importante para a segunda prova. Ele vinha como um gigante e ele entendeu, não, calma aí. A prova
é emocionante, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que ter mais Subestimar. garra, não subestimar. E ele veio com uma humildade, não que ele não seja humilde, mas na segunda vez ele veio com uma humildade tão impressionante que ele falou assim, caramba, realmente eu encontrei uma prova que eu vou ter que ralar. E aí ele veio na segunda prova e deu show. E, Plínio, nessa primeira prova e nessa segunda prova, quais foram as suas maiores dificuldades, meu amigo? Ok. Assim, em questão de prova, as duas foram muito difíceis. Isso não há o que comentar. Eu lembro de questões até hoje daquela prova, porque eu olhei assim, caramba, tinha a questão do sangue, que contava gota de sangue. Eu olhava assim, que é isso, cara? Eu falava assim, isso aqui é um monstro. Mas a grande diferença, que eu também reparei que começou a me ajudar muito, pelo menos na execução da prova, foi uma certa organização. Mas é uma organização que chegava até a ser um perfeccionismo. Porque eu sentia assim, que se eu demore em qualquer detalhe, já era. E na segunda prova eu comecei a fazer o seguinte, poxa, eu vou fazer um círculo? Então eu tinha lá um pedacinho, uma moedinha, eu fazia um círculo perfeitinho. Eu começava a fazer as coisas com tanto cuidado, tanto cuidado, tanto cuidado, que era para eu ter acabado uma prova menos, uma hora antes. Mas eu quase não entreguei. Então, assim, ter noção do tempo, ter organização é fundamental. Isso, assim, eu acho que... Você pegava a minha prova antiga, tinha conta em tudo quanto é lado. Só não foi conta na mesa porque tinha rascunho. Porque tinha um pouco de cada de tudo ali. E eu ficava perdido. Então, assim, eu acho que da primeira prova para a segunda, essa foi uma diferença na prática. Agora, no quesito psicológico também teve isso. Eu lembrava. A primeira vez que eu tive uma insônia grave foi na véspera da primeira prova. Primeira. Eu não dormi. E eu brincava com os meus amigos, eu falava assim, para dormir é fácil, é só você falar que vai estudar. Só tentar estudar que você dorme rapidinho. Rapaz, quando a insônia bate de verdade, por ansiosidade, não, nada passa. Então, assim, eu fui com essa mentalidade. Eu sabia que aquilo ali era um monstro, mas alguém tinha que enfrentar. Eu tinha que enfrentar. Show Então, de bola. assim, foi muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Antes de a gente continuar, Plínio, faz uma pose aí pro pessoal tirar foto, marcar a gente pra gente repostar. Show de bola, pose de brabo. Isso, bom. Gente, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu gostaria que você mandasse aí para 3, 4, 5 amigos aí pra gente bater 200 pessoas, para o Plínio poder voltar pra gente aí. Eu acho realmente que você falou muito interessante. A organização para fazer a prova, ela é extremamente importante. Plínio, e você teve que abdicar de algumas coisas que você fazia na primeira prova para a segunda? A vida do Plínio, colégio normal, e agora aluno de preparatório, que está preparando para um concurso. Quais foram as abdicações que você teve que fazer, meu amigo? Olha, por incrível que pareça, quando as pessoas pensam em começar a estudar, começar a buscar um objetivo desse, elas acabam esquecendo que vão ter alguns desafios. E o meu desafio era o seguinte, eu estava com 14 anos, 15 anos. Todo mundo sabe que essa época de 15 anos, principalmente aqui em Niterói, né? No colégio que eu estudava, tinha, por exemplo, muita festa. Muita festa. E eu estava naquela época que tinha várias festas de 15 anos, aquelas festas muito, muito boas, muito bem feitas, de muito tempo programadas. E, assim, eu adorava isso. Mas quando eu falei, poxa, será que 4 horas, 5 horas de festa vão valer mais a pena do que uma coisa que eu realmente quero, que vai durar talvez anos? Será? Então, assim, eu comecei a abdicar de eventos, eu não saía tanto, eu estudava de segunda a segunda. Eu lembro até hoje dos projetos de projeção, tinha as aulas normais de segunda a sexta. Mas quando brotava qualquer projeto, sábado e domingo, eu era o primeiro a botar o nome. Eu lembro do projeto 300 questões de português. O Antônio. Professor Antônio. Amanhã, exatamente. Amanhã ele faz a live com a gente. Amanhã ele vai fazer live com a gente. Eu estava lá, porque eu achava que aquele tempo era muito mais produtivo do que eu estar simplesmente numa festa, num canto, ou dançando, ou fazendo sei lá o quê. Porque 5 horas podem fazer a diferença. 5 horas fazem.
uma coisa que é muito interessante é que eu saía, e nos poucos momentos que eu saía, tinha um pica-pau batendo aqui na minha cabeça falando, poxa, o que você está fazendo? Por que você está perdendo tempo? Por quê? Então, assim, e eu vi os meus amigos que estavam ali do meu lado, todos eles tinham essa mesma coisa, porque às vezes, até nós amigos do curso, a gente saímos. Eu lembro até hoje, um amigo meu chamado Demetrio, ele chegou assim, caraca, eu tô aqui, então vamos sair para comer, mas eu bem que podia estar fazendo uma questão agora. E eu olhava assim, cara, isso eu sinto mesmo. Então você começa a se controlar, você começa a perder muita coisa que teoricamente alguém da sua idade não perderia. Sim. Mas é aquilo. Teoricamente, tudo tem um preço. E na prática, é verdade. É verdade. Tudo tem um preço e esse preço na fase de vocês que estão nessa maturidade de 14, 15 anos se chama tempo. E eu falo sempre, né, Plínio, que são questões de escolhas. Se você escolhe mudar de vida, se você realmente pensa no seu futuro, se você quer... E aí não tem dúvida, estão perguntando aí pra gente qual era a sua rotina. Porque as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, eu sei que cada um tem um jeito, mas a gente gosta de saber do jeito dos outros. Então conta pra gente aí qual era a sua rotina. Cara, a rotina... Eu me lembro de poucos momentos no meu dia. Mas eu lembro que quando eu chegava, eu estudava de manhã no colégio, eu pegava o ônibus e ia para esse colégio. E aí eu lembro de uma vez que o ônibus estava lotado. E eu fui lá, sentei no chão, abri meu caderno, comecei a fazer questão. Aí eu lembro que eu cheguei na sala de aula. E aí estava tendo, acho que era aula de biologia. E não é uma recomendação, mas eu olhei assim, isso eu já sei. Poxa, eu peguei meu caderno de matemática e comecei a estudar. E aí aquela coisa começava a ficar comigo o dia todo. Então assim, eu não posso falar que eu sentava em casa 3 horas, 4 horas por dia. Não vou falar isso. Porque era tudo aos poucos. Eu chegava, quando eu tinha tempo no intervalo das aulas, eu estudava. Quando eu chegava no curso, eu tinha aquele período ali de almoço. Não é para abdicar de uma coisa dessas. Eu já ouvi gente falando, poxa, não, vou nem almoçar para ficar aqui estudando. Não faça isso, pelo amor de Deus. Sim, Chucrute vai convidar até uma nutricionista para falar com relação a estudos, não é? Então, é importante saber que até a refeição tem que ser boa para na hora tudo dar certo. Então, eu chegava, era 2 horas da tarde. A aula terminava mais ou menos 5h40. Hoje em dia está durando até mais. A gente pedia ao professor, fica mais tempo. Então o meu estudo era aquele estudo no curso, quando eu tinha tempo livre de manhã, nos intervalos de aula, às vezes uma aula ou outra. Agora, depois é que era a questão. Porque enquanto todo mundo ia embora, eu lembro que eu, mais alguns amigos, saímos e ia para uma salazinha de estudo que tinha um quadro. A gente sentava, colocava uma questão e ficava assim, e agora? Então a gente ficava depois. A gente olhava para aquelas questões, tentava matar, tentava resolver, era todo mundo junto. Então, isso é o horário de estudo. Eu estudava aquelas 4, 5 horas do curso, mas eram mais 2 horas. Por isso que eu não sentia que eu estudava bem em casa. Eu tinha muita distração. Se eu não estudo bem em casa, eu tenho que dar um jeito de não ficar em casa e estudar. Eu ficava no curso. Por isso que tem essa estrutura. E vale ressaltar também que nessa época o Progressão também não era colégio, era só cursinho. Então tu fazia um colégio de manhã, vinha para o cursinho. Exatamente. E foi por isso até que o Progressão repensou, o 01 repensa, e a gente fez concomitante para o aluno ter o seu tempo estudando. E nessa época de pandemia, criatura, tu tem que se reinventar, pegar o professor em Classroom, ir adiante, ir atrás e fazer do limão uma limonada. Isso é o ideal para você ser aprovado, para você transformar. Então, como o Plínio falou, não tem uma rotina ideal. Mas nesse momento de pandemia é importante você colocar a concentração na sua cabeça, seguir adiante, porque sim, eu tenho certeza que vai dar certo, criatura. Plínio, prioridades. Fala para mim. Bom, cara, prioridade, a gente vai voltar naquele assunto, né, de festa, de abdicação. E também vamos falar sobre matéria, né? Como eu disse no início, eu tinha dificuldade em português. É meio óbvio que eu precisava dar uma atenção diferente para isso. Como é que eu vou estar pegando uma matéria que eu não sei e vou ficar um tempo normal nela, vou ficar só meia hora, 1 hora.
Não tem como. Então, se você tem dificuldade em matemática, é óbvio que você vai dar uma prioridade, você vai tentar deixar mais tempo para aquela matéria, mas não pode se esquecer e não pode fazer como algumas pessoas que eu conheço que fazem assim: eu tenho dificuldade em inglês, vou só estudar inglês. Ué, e o resto? Então, assim, não é... Eu garanto, na hora da prova, tudo vai ser difícil. Você pode realmente ter alguns pontos que são, né, curvos fora da sua própria linha. Mas será que vale a pena você ignorar a linha por causa de um ponto? Não. Estude tudo, mas tenha sim alguma prioridade. Vai pegar, se você tem dificuldade em matemática, pega matemática a mais. Bota o dobro do tempo, o triplo do tempo. Você estuda 1 hora em média para cada matéria, você tem dificuldade de redação. Faz 3 redações em vez de uma. Eu tenho certeza que se você fizer 3 redações ao invés de uma e der para o professor, ele vai corrigir. E ele vai te ajudar. Porque isso mostra não só que você está no normal, você quer. Então você faz alguma coisa a mais e você vai ser recompensado a mais do que você precisa. Com certeza. E eu falo sempre, o autoconhecimento também é extremamente importante. Eu visualizei alguns comentários interessantes aí, Plínio. O cara falou assim, realmente eu tenho sentimento, eu tô com vontade de sair dessa live aqui para estudar. Criatura, é importante ter um planejamento de estudo. É importante você ter 1 horinha de descanso. É importante você se programar. Não adianta, por exemplo, eu vou no cinema e pensar na questão. Ou eu estar na questão e pensar no cinema. Você tem que parar o seu tempo, não, agora eu vou estudar. Então eu vou estudar. Agora eu vou parar, vou ver a live do Plínio e do Chucrute. Amanhã eu vou ver a live do Antônio. Amanhã eu vou acordar mais cedo. Amanhã eu vou fazer um joguinho. Cara, você tem que colocar na sua mente um projeto, um propósito do que você está fazendo. Porque senão você vai sair desordenadamente, dando um montão de tiro e não vai acertar em lugar nenhum. Porque só é aprovado quem tem um alvo, cara. Então você tem que ter esse alvo, você tem que fincar esse alvo, tem que botar na parede. Eu quero ser aprovado, eu quero mudar a minha vida, eu vou mudar a minha vida. E aí começar a criar hábitos. E isso é trocar hábitos ruins por hábitos bons. Se eu tenho o hábito de chegar lá e ficar no Instagram o tempo inteiro olhando zoeira, eu vou parar, vou olhar o Instagram, uma coisa boa aqui. Eu vou ter o meu tempo para estudar. E aí, acreditar. Um exercício muito bom que eu faço, olha no espelho e fala assim, caramba, hoje eu sou um esboço de um projeto futuro fantástico. Eu vou ser aprovado naquilo que eu quero obter êxito. Na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, cada um tem um sonho, cada um tem que medir. E é extremamente importante o que o Bruno está falando. Autoconhecimento, criatura. Você tem que se conhecer, você tem que ver os seus limites, você tem que ver o que é ruim, o que é bom. Pega e fala, não, isso aqui é importante, isso aqui eu vou colocar para eu seguir adiante, isso aqui eu vou tirar. Mas você, e eu tenho certeza, tem que continuar a se movimentar, porque cada dia que você se prepara, mais perto você está da sua aprovação. Eu coloquei nos stories ontem, fé, acreditar. Fé mais ação igual a aprovação. Equação do Chucrute, equação que deu certo com o Plínio, equação que dá certo com centenas de nossos alunos. Então, antes de o Plínio, eu sei que o Plínio está na pegada aí, antes até de ir embora, deixa eu ver algumas perguntas que o pessoal... Essa aqui que você já até respondeu. Você tem quantos anos? Quantos anos e quantas horas de estudo? Então, bota uma média aí, sua idade você fala de novo, o pessoal que chegou depois. Eu tenho 20 anos, eu estudava uma média de horas de estudo, considerando ali o curso, de umas 6 horas, 6 para 5, naquela época, considerando a época de curso. O horário que a gente já tinha definido para isso. E, assim, tirando alguns fins de semana que eu demorava um pouco menos. Bom, você chegou a se prender em uma matéria por questão de gosto? Já. Então, assim, eu lembro, eu gostava de matemática, né? Mas especificamente geometria. Então, assim, uma vez eu me reparei que eu estava olhando demais para geometria, porque eu gostava, achava divertido fazer as questões, ficar traçando linha, coisa aleatória, eu ficava fazendo várias coisas assim. E eu falei, poxa, eu acho que eu deveria estar dando um pouquinho mais de prioridade para outras matérias. Então eu me prendi por causa de gosto, se atente a isso. Não é para parar também.
Né? Aproveita que você gosta, que é uma coisa boa. E é isso que eu tenho que dizer, cara. Quando que você passou, Plínio? Qual foi o ano? Assim, em 2015 para 2016. 2015 para 2016. Tópicos de física é o suficiente para a prova? Até que nível? Olha, aí vem comigo. Eu era péssimo em física. Não era bom, não era bom. Então, assim, aquilo ali já me deu a base, mas podia estar melhor? Podia. Mas para mim deu certo. Eu sei que para algumas pessoas talvez tenham um pouco mais. Eu não sou bom, mas mesmo assim eu tenho facilidade em aprender. Olha só que loucura. Eu tenho facilidade de aprender, mas eu não sou tão bom assim na matéria. Se eu dedicar realmente um tempo, vai sair. Eu consigo pegar a matéria rápido. Tópicos de física, dá sim para uma base, mas se você quer garantir, ir por fora, a prova anterior é o As provas melhor anteriores já dão bastante base. E física para o naval, até o Ramalho, qualquer livro, eu acho que na prova, para entrar para o colégio, é trivial. Para a escola, que puxa bastante, aí o negócio pega, né, Plínio? Plínio, eu não vou tomar muito seu tempo, eu sei que você está corrido aí. Eu queria que você concluísse aí e o que você acha importante, diferencial para quem está se preparando e até porque eu estou querendo reduzir o horário das lives, como a gente tem muita semana, o pessoal não quer ficar 1 hora. Chucrute, mas ele não falou da rotina do colégio, da escola. Isso em outro momento, em outra live. Se você gostar, faz a cara de brabo aí, Plínio. Se você repostar aí, ele volta, a gente traz ele novamente, porque hoje ele vem como aluno e o que é mais importante, como eu passar num concurso militar, não só na escola, no colégio naval, mas em todos os concursos que eu estou fazendo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está se preparando, o que você acha importante. Então, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante é saber que essa jornada, porque a partir do momento que você decide, você entra numa jornada. Uma jornada com objetivo, mas uma jornada. Ela tem obstáculos. E esses obstáculos não é só com você, não é só na prova. É quem está ao redor de você. Vai ter muita gente criticando qualquer coisa que você faça. Vai ter muita gente que vai falar, poxa, você está estudando, mas você faz aquilo. Mas você faz isso. Ué, muita gente vai te desacreditar. Não deixa isso acontecer. Porque se eu fosse parar, acabou. Eu ia ter parado em 1 semana. Pela quantidade de gente que está aí para falar coisa, para criticar a gente. Sem querer agregar, sem querer tentar ajudar a gente a fazer uma coisa melhor para nós mesmos. Então, se blinda. Eu lembro de pessoas falando para mim, você já tentou uma vez, está perdendo tempo. Eu não acreditei. Eu ignorei. E tem muita gente que, em todas as situações, quando você quer alguma coisa, não vai te apoiar e muito pelo contrário, vai criticar. Se é para criticar, fica na sua. Deixa ele lá. Vai contigo porque o sonho é teu, não é dele. Vai porque quem quer é você, não ele. Essa é a questão. É muito difícil a gente fechar os ouvidos para quem, às vezes, a gente até gosta. Existem pessoas que até fazem parte, poxa, que querem o nosso melhor, mas que talvez, com algumas coisas que falem, não estejam agregando. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci um cara que o pai dele falava assim, não perca tempo. Você pode ter coisa muito melhor do que isso. Eu pago. E ele falou assim, pai, mas eu quero. Imagina um filho desse se me lidar contra o próprio pai. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma jornada. E uma jornada com um início que ele já tinha definido e um fim. Se ele não chegar, ele dá mais uma volta e tenta de novo. Isso é interessante. Muita gente vai te criticar em tudo quanto é momento. Muita gente vai tentar pegar os seus pequenos detalhes para fazer o pior com você. Cuidado. Porque essas pessoas existem e boa sorte na sua caminhada. Bom, Plínio, você me lembrou, porque eu tenho mentoria aí, eu assessoro um pessoal, eu criei curso de matemática, o pessoal do Brasil inteiro agora está tendo aula com o Chucrute, né?
vários projetos novos aí esse ano. Acabou que essa pandemia fez eu ficar em casa. Eu criei vários projetos que eu pensei em fazer daqui a 10 anos. Eu botei em prática, matemática básica, dando 0,800 aí para os outros. E você me lembrou um dos meninos da mentoria que ele pediu para ressarcimento, que ele falou assim, Chucrute, meu pai não quer que eu seja militar. Aí eu falei assim, caramba, cara. E ele falou assim, Chucrute, eu falei, cara, mas você quer que eu converse com seu pai? Chucrute, não adianta. E aí você, às vezes, tem a sua família que te apoia, tem o Chucrute aqui, traz cada vez gente melhor para falar com você. Você tem saúde e está desperdiçando. Porque não é fácil você passar no concurso militar. Não é, não é. Quem fala que é molezinho é mentiroso. Eu já passei o Plínio, porque quem desiste, aí realmente não passa. E a gente fala, a gente usa o mantra do William, concurso é até passar, velhão. Concurso é dia a dia. E você tem algo muito importante, saúde e tempo. Então não desperdice esse tempo. Ô Plínio, você sabe que eu sou muito seu fã. Você, da sua mãe, da Marcília, queria mandar um beijo pro seu pai. Desejar muito sucesso para você nessa trajetória da escola, nesse momento de pandemia que a gente está totalmente isolado, né? São pessoas como você que mudaram de vida, que passaram, que eu fiz um pouquinho de parte de vida, eu, a minha equipe, os professores, que a gente fica muito orgulhoso, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu amo o que eu faço. Eu falo que quando eu fui desligado da AFA no voo, que papai do céu falou assim, moleque, tem coisa melhor para você aí. Eu sei que tem muita gente, eu sou apaixonado pela aviação. Os meus meninos, os meus amigos de turma aí, o França, a galera toda estava falando aí. O que é isso, gente? Olha aqui, Plínio, olha essa figura aqui, gente. Os meus amigos que continuaram na FAB, eu vibro horrores com ele, mas o Papai do Céu tem o melhor para você que está estudando, então continua acreditando, continua estudando, porque vai dar certo. Plínio, um grande abraço, você é meu parceiro. Abraço. E espero que você esteja aqui de volta comigo logo, logo, tá bom? Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Valeu, Deus abençoe você. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.